Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje com um convidado ilustre, amigo de longa data, Robson Boff. E sem delongas, toca a vinheta. Estamos de volta com o Sidcast na área e hoje com um cara muito especial, como eu falei, amigo meu, pessoal. E é um cara que conhece muito sobre crescimento, sobre liderança. E nesse programa a gente vai estar falando a respeito disso. Robson Boff, obrigado por aceitar o meu convite e que nós possamos ter uma conversa que possa engrandecer muitas pessoas aí. Eu te conheço, obviamente, mas o pessoal não te conhece. Me diga, quem é Robson Boff? Bom, Robson... Tem um Augusto no meio, né? tem um Augusto aí, tem um majestoso no meio aí. Bom, meu nome é Robson, então como tu disse, tenho 43 anos, casado com a Suzana, pai da Isabelle e da Anabela, 43 anos, minha formação é administração em marketing, também tive formação em publicidade e na área de desenvolvimento humano. Então, eu sou um empreendedor, desde cedo sempre inventando alguma coisa, mexendo com algo diferente e um estudioso do desenvolvimento humano, de pessoas. Basicamente isso define aí um pouco da minha personalidade e de quem eu sou. Tem formação em coach também, né? Tenho formação em coach também. Teólogo também. Teologia também, é verdade, você conhece bem aí meu currículo. Pois é, tô te lembrando umas coisas que é tanta coisa que às vezes o cara acaba se passando. É que acaba normalmente realmente compondo, né? Realmente Exato. o que a gente vai acabar falando aqui. Sim, na verdade tudo vai moldando a nossa personalidade, vai moldando quem somos e o modo como agimos, né? É que nesse momento da vida eu tô mais empreendedor, desenvolvimento humano, mas tem tudo isso, né? Então, são coisas que a gente já estuda há muito tempo, já conhece há muito tempo, já fala, já pesquisa. Então, desenvolvimento humano agora a gente está no momento que isso está crescendo bastante, mas anos atrás, já com a própria teologia, o estudo da teologia, eu sempre fui dedicado a isso, sempre gostei muito. Também tu já começa a aprender, a entender sobre a questão do desenvolvimento humano. Então, tudo é uma composição, né? Claro. Nós somos hoje o resultado das nossas experiências, daquilo que estudamos, ouvimos, compartilhamos, com quem convivemos. Certeza. Então, tudo isso vai nos moldando. E moldando e influenciando. Robson, como que você vê, cara, qual é o maior desafio de um empreendedor? Qual é o desafio que tu vê como realmente aquilo que as pessoas mais pecam quando vão empreender? Eu acho que o maior desafio do empreendedor não são nem as questões do dia a dia, como falta de dinheiro, burocracia, que no nosso país, infelizmente, tem muito, acesso a crédito, essas coisas todas. Eu acho que o maior desafio do empreendedor, Cid, é a mentalidade, é a resiliência mental. Porque quando você é empreendedor, você está apostando. Você está, claro, quando eu digo apostar, não quero me referir no sentido de estilo de cassino, mas é uma aposta, você está colocando suas fichas naquilo. E você vai sofrer muitas derrotas e muitas vitórias. E às vezes as derrotas elas podem te derrubar. Às vezes uma dificuldade ela cria um bloqueio e você começa a titubear nas suas ações. Então eu acho que a resiliência mental é o maior desafio do empreendedor. Porque quando algo dá errado, muitas vezes o que o empreendedor novo faz? Ele desiste, ele corre para aquela zona de segurança que ele tinha antes, né? Que era ser um CLT ou talvez desistir simplesmente disso, né? E eu já vivi isso, Cid. Eu tenho experiência de ter tido negócios que não deram certo, Claro. né? E eu percebo olhando para trás que me faltou a resiliência mental, me faltou aquela força, né? Aquela elasticidade para suportar as dificuldades que vão vir, as críticas e uma série de coisas que acompanham uma pessoa que se dispõe a ser um empreendedor. Claro. E o empreendedorismo, ele acaba, depois de um tempo, sendo um estilo de vida, né? É um estilo de vida. Que nem assim, ó, o pessoal fala, você foi picado pelo bichinho do empreendedorismo. E é verdade, cara. Tu não consegue mais fazer nada sem pensar de alguma maneira como é que aquilo se tornaria um negócio. Tudo se torna um negócio. Certo. Você começa a olhar e pensar como é que aquilo poderia servir para outras pessoas. Começa a entrar na veia mesmo. Tu fica meio viciado nisso. Todas as oportunidades, elas te parecem viáveis, tu quer fazer. Realmente é algo tanto quanto viciante, assim. Isso também tem um perigo, né? Como tu fala que todas as vias acabam sendo importantes ou interessantes no primeiro momento. Só que isso também pode ser uma armadilha no que começa a pessoa a desviar o foco, né?
E é uma naquilo armadilha. que é importante. É verdade, é uma armadilha. Como fugir dessa armadilha, Robson? Os empreendedores, às vezes, uma coisa que eu já vi acontecer com empreendedores próximos, até amigos, e até porque eu já fiz muita consultoria, ainda faço alguma coisa de consultoria para pequenos empreendedores, o que eles fazem muitas vezes? Algo começa a dar certo, o meu negócio começou a dar certo, e ele está indo, e ele está dando um resultado, e ele está crescendo. E às vezes o empreendedor, nessa ânsia de fazer mais, ele já quer dar um segundo passo, por exemplo, abrir uma filial. E ainda não está preparado para isso, ainda não é o momento, ainda não tem a segurança financeira. Começa a desviar o foco. Ou então começa a viver já de modo milionário, né? Aperta o botão ativar modo milionário. Certo. Não tem um negócio que está dando certo, mas ainda não tem aquele pulmão, né, todo, mas já começa a viver como se tivesse. Fica emocionado. Fica emocionado, né? É bom, é carro novo, resultado. E aí não está preparado para um período de crise. E eu vou te dizer, Cid, a crise para o empreendedor ela é cíclica. Ele sempre vai, de tempos em tempos, de poucos em poucos anos, enfrentar um tipo de crise diferente. E se ele não está bem preparado, se ele não esteve focado, ele vai se perder nesse caminho, vai se perder nessa jornada. E aí que eu acho que é importante você falar a respeito do que é a mentalidade, né? Porque esse cíclico, muitas vezes, é alguma coisa que o cara não aprendeu direito. Então volta a fazer as coisas da mesma forma e aí acaba colhendo os mesmos resultados. Exatamente, é bem isso mesmo. Na verdade, assim, nossas ações elas são cíclicas, por quê? Porque o ser humano ele é programado de uma determinada forma. Toda ação e reação que eu tenho, ela vem de um programa mental que eu tenho, que vem lá da minha infância, do modelo de criação que eu recebi, da educação, também de escola que eu recebi, das pessoas com as quais minha família convivia, eu convivi depois, os amigos. O teu meio ambiente em si, ele vai compondo isso. E a partir do momento que tu tem esse programa mental, as tuas ações e reações são baseadas nos arquivos de memória que você tem. Então, por exemplo, a minha reação para determinada situação é essa. Tem pessoas que agem proativamente, tem pessoas que agem de forma retraída, não são proativas quando enfrentam uma situação diferente, uma situação difícil. Só que se a pessoa não entende esse ciclo, não entende que aí existe um padrão mental que precisa ser quebrado, quando isso passar e daqui a um tempo ela enfrentar uma situação similar, ela vai repetir as mesmas ações que ela fez a primeira vez, porque está programada para isso. Isso está no subconsciente, não está? Subconsciente, isso aí é algo automático. A gente costuma falar, né, no modelo automático. Você não pensa, você age, hein? É impulso, entende? A pessoa que tem uma determinada deficiência, vou dar um exemplo aqui hipotético. Alguém tem um problema em guardar dinheiro, tá? E ele tem uma tendência assim, todo dinheiro que pega ele gasta. Aí ele monta um negócio, o que ele vai fazer no negócio dele? Ele vai reproduzir o modelo que ele tem. Então todo o dinheiro que entra não é dinheiro da empresa, é dinheiro dele. E ele começa a gastar aquilo de forma desmedida. E aí daqui a pouco ele quebra um negócio, daqui a pouco ele quebra outro. Até que ele entenda e ele quebra esse padrão, que é possível ser quebrado, claro, ele continua repetindo os mesmos erros. Continua repetindo as mesmas coisas. Tem até uma música antiga que diz, né, não lembro agora quem canta, mas é MPB, que fala assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É o modelo. São os metamodelos. Então você vive nesse modelo. Eu quase pensei que tu ia cantar agora aqui. Aí não me arrisquei tanto. Momento cantor. não me arriscaria tanto. Legal. E aí a gente realmente reproduz os nossos padrões, né? Sim. Que são padrões. São padrões estabelecidos. E isso vem da infância, cara. Isso todos nós temos, todo ser humano tem. A questão é que você pode romper isso, né? Como? O primeiro passo é tomar consciência. Você tem que estar consciente disso. Você tem que olhar para a sua vida, não se ver como um super-herói, mas também não se ver como um super-vilão, mas olhar e ver aonde eu tropeço. Em que coisas eu tropeço? Em que pedras eu acabo resbalando, né? Quando você entende o padrão que você tem e toma consciência, como o exemplo que eu dei aqui, pessoa que tem um problema financeiro. Poxa, eu estou sempre com esse problema, vai tempo, vem tempo, vai tempo, vem tempo, eu estou sempre com esse problema. Existe um padrão ali. Então, quando eu tomo consciência e eu tomo uma decisão de romper isso, eu começo a dar o primeiro passo para sair desse ciclo. Então, um nível de consciência é a primeira coisa. Eu preciso me ver como eu sou, de fato, como eu estou agindo, e não como eu acho que eu sou. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E aí, então, entra o quê? Entra o conhecimento, a busca, então,
para realmente se desenvolver nessa área e colocar alguns cadeados, obviamente, algumas trancas em alguns processos automáticos que vão ocorrer. Sim. Eu digo assim que o autoconhecimento ele é fundamental para todo mundo, mas para o empreendedor, né, que é quem nós estamos falando também, ele é mais importante ainda. Porque você não pode reproduzir no seu modelo de negócio talvez os vícios mentais que você tem na sua vida pessoal. É muito perigoso isso, Claro. você levar para lá. Então, claro, você vai colocar a sua personalidade, o empreendedor ele vai colocar a personalidade dele no negócio, mas tem que tomar cuidado, isso é muito arriscado. Então, o que eu digo sempre? Primeira coisa, autoconhecimento. Certo. Ler sobre o assunto, estudar sobre o desenvolvimento pessoal. As pessoas dizem, isso é besteira, autoajuda. Cara, na verdade a pessoa que não entende que é autoajuda, que eu não gosto muito desse termo, mas é uma realidade, ela é nada mais do que uma oportunidade. Certo. É uma oportunidade de melhoria. E quem acha que não precisa de uma oportunidade de melhoria já caiu no principal vício mental que poderia ter, que é achar que não tem nada para evoluir, que não tem nada para melhorar. Então, eu tomo consciência e eu começo a estudar sobre aquilo para vencer. Eu começo a pesquisar, eu começo a me interessar por esse assunto. Esse é o caminho para romper esse ciclo, romper esse padrão de vez. Claro. E aí você cria um sistema, que seriam os cadeados, para sair disso, né? Então, uma pessoa que é impulsiva, ela precisa criar um sistema. O que ela poderia criar? Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que é impulsiva em tomar decisões, ela tem que criar um mecanismo pessoal dela, onde ela determine que ela não toma decisão que não seja de um dia para o outro. Claro. Ela botou um cadeado. Certo. Ela criou uma trava para não se sabotar naquele vício que ela tem. Então, quando a pessoa vai ter que tomar uma decisão, ela diz para a pessoa, olha, eu não vou poder te responder agora, mas amanhã eu te prometo te dar uma resposta. É isso aí, exatamente isso. Trabalha com prazo. Mas isso é uma coisa ruim. Não, isso é de cada pessoa, né? Você precisa entender que é a forma para se disciplinar, até que mude aquele programa, aquele padrão mental. Mudou, vai virar chave e vai se tornar mais fácil. E acaba sendo uma proteção, né? Certamente. Acaba se protegendo de fazer uma decisão ruim, se protegendo para fazer um mau negócio, se protegendo para realmente não criar um problema maior, talvez, desde que você precisa de um tempo maior para tomar aquela decisão. Exatamente, é uma proteção. Então isso é algo importante que eu considero assim, para o empreendedor e para todo mundo em geral, né? Aprender a se autoconhecer para poder romper com esses padrões de comportamentos que ele tem a vida inteira. Essas armadilhas que acaba o empreendedor tendo que passar também prepara ele para resolver futuros problemas. Né, que toda dificuldade traz um resultado ou algo equivalente, não é verdade? Verdade. Na verdade, assim, Cid, as dificuldades, elas são a melhor forma de um empreendedor se treinar. Uhum. O melhor treinamento para um empreendedor não é a faculdade que ele vai fazer, não são os cursos, é claro que tudo isso é importante, mas o melhor treinamento são os leões que ele tem que matar toda semana. Se ele matar o leão, não importa se ele matou bem, matou mal, ou se o leão naquela semana devorou ele. Certo. O que importa é o que ele aprendeu com isso, Uhum. o que ele entendeu daquilo. Porque se ele entendeu algo, se ele aprendeu, evoluiu com aquela situação, na próxima vez ele vai estar mais preparado para algo similar, para um problema talvez até maior. Até porque assim, o empreendedor não começa matando o leão diretamente. A gente fala o leão, né? Mas Claro. na verdade ele vai começar lá com um bichinho menor. Um camundongo. Tem gente que nem camundongo mata, né? O camundongo já corre. Já corre. Depois vai matar, sei lá, vai matar um outro bicho um pouquinho maior, um lobinho, já tá evoluindo, matou um lobo, até que vai chegar o dia do leão, né? Vai matar um urso, filhote, até chega o dia do leão. Então essas dificuldades, elas são a melhor oportunidade de aprender. O que acontece é que às vezes, quando a gente passa uma dificuldade muito grande, isso muitos empreendedores enfrentam, se você olhar o número de empresas que fecham no primeiro ano é grande, que fecham dentro de 5 anos é enorme. Claro. Tá? O que acontece é que, quando muitas vezes o empreendedor enfrenta uma dificuldade muito grande, ele cria dentro dele alguns bloqueios. Por exemplo, eu não sou capacitado, eu não sou qualificado, eu acho que isso não é para mim. E ele começa a desistir daquele projeto, ele começa a desistir do próprio sonho. Claro. Então, por isso que eu digo que o principal ponto para um empreendedor hoje é a resiliência emocional dele. Ele, entendendo isso, sabendo como aproveitar
as dificuldades, aproveitar as dificuldades, que coisa mais louca, mas aproveitar as dificuldades. Nas dificuldades nós crescemos. Tem de bom naquela dificuldade. De uma maneira Aprender muito tudo que simples. dá. Aprender tudo que dá. De uma maneira muito simples. O que deu errado? Deu errado isso. Cara, pega um papel, uma caneta e tu lista. O que eu tirei de bom dessa situação que aconteceu? Por pior que ela tenha sido. E tu acha, Robson, que o orgulho pode não ser também um ladrão importante do empreendedor? Sendo ele olhar assim para a situação com orgulho, ele se achando, talvez, subestimando o aprendizado daquele problema? Sim, sim. O empreendedor ele tem que ter em mente que ele é um eterno aprendiz. Não tem como você achar que já sabe tudo, ou que domina tudo, ou que entende tudo. A gente está aprendendo o tempo todo. Porque um desafio que você enfrenta hoje, ele vai ser diferente de um desafio da semana que vem, ainda que haja similaridade entre eles. Então, a questão do orgulho, sim. Tanto quando as coisas dão errado, como quando as coisas dão certo. Porque às vezes ele deu certo com um negócio, e ele fica tão orgulhoso daquilo que deu certo, que ele acha que está com o toque de Midas. Sim. Agora onde eu tocar vai dar certo. E aí eu não ouço mais ninguém, aí eu não tenho mais os especialistas para me ajudar, aí eu já não dou mais atenção a cuidar de pontos básicos que a gente cuida quando está começando. Tá? Então é perigoso em todos os sentidos quando o empreendedor deixa o orgulho tomar conta. Como também é quando ele está com dificuldade e ao invés de buscar um conselho de alguém experiente que entenda do negócio, porque também tem isso, tá? Claro. Empreendedor não busca conselho com quem não entende de negócios. Porque é outra realidade. Você busca com alguém que já superou uma dificuldade como a sua, você busca com um especialista, não com qualquer pessoa. Então, às vezes, buscar um conselho também é parte da solução. Importante buscar conselho de alguém que conseguiu resultados, né? Que tenha resultados, que já tenha vivido uma situação como aquela. Não ficar só na teoria e, de repente... Ou buscar alguém de áreas muito diferentes, né? Não tem sentido. Claro. Não entende daquela realidade que está falando. Então, por exemplo, assim, a tua formação aí inicial é fotografia. Trabalhou a vida inteira com fotografia. Qualquer coisa que eu preciso saber sobre fotografia, eu vou perguntar para ti. Porque eu sei que tu entende de luz, de capturar a imagem, de posicionamento, toda a questão técnica, certo? Agora, se eu vou falar com uma outra pessoa que não entende nada, tecnicamente falando, de fotografia, sei lá, eu vou falar com a minha mãe, querida, ela me ama muito, né? Mãe, olha, tem uma foto aqui que eu vou publicar essa foto aqui num anúncio, o que tu acha? Tá bonita? O que a minha mãe vai dizer? Tá linda a tua foto, filho? Tá maravilhosa. Mas tecnicamente ela pode estar ridícula. Sim. Entende? Então, existem momentos que a gente precisa da opinião técnica. E quando o profissional, o técnico, o especialista dá um conselho e a pessoa não ouve? Olha, eu vou te dizer assim, um pouco, todo empreendedor, ele precisa acreditar nele mesmo, sabe? Claro. Ele não pode comprar todos os conselhos assim de forma absoluta. Mas ele não deve ignorar o conselho de um especialista. É por isso que eu sempre falo para os empreendedores que conversam comigo, até nas consultorias, ouve alguém experiente nessa área ou algo similar. Ouve alguém que entenda disso. Mas ouvir não é apenas escutar, né? É você atentar para aquilo que a pessoa está falando e trazer para a sua realidade. Agora, também não adianta tu buscar um conselho com alguém que entende e não aplicar. Porque se tu está buscando conselho é porque você não conseguiu o teu próprio resultado. Claro. Isso é fato. Então, se eu preciso de alguém para me dar uma orientação, é porque eu preciso melhorar o meu resultado. Você é mais experiente que eu. Então, a tua experiência vai me colocar num novo nível, vai me botar um degrau acima. Agora, se eu escolher não ouvir, eu posso ajustar e até aí tudo bem. Agora, se eu escolho não ouvir, eu estou desperdiçando uma oportunidade de subir um nível, subir um degrau. E aí que eu falo a respeito do orgulho, porque tem pessoas que acham que está tão certa que jamais imagina que está errada. É antagônico, porém acaba sendo verdadeiro, porque muitas pessoas acreditam tanto no talento, só que às vezes o talento não está vindo com o resultado. Está tendo um esforço, a pessoa é muito esforçada, mas o resultado que ela tem, ela acaba sendo muito pequeno. Então, para realmente ampliar esse resultado, a pessoa vai ter que se desdobrar em outras áreas.
Porque uma coisa é você ser apaixonado, que para um empreendedor a paixão pelo que ele está querendo realizar acaba sendo super importante, não é verdade? Sim, sim. Você ser importante. apaixonado, Tem porque que amar o isso, que faz. porque isso vai te manter um pouco mais atento quando as coisas estiverem um pouco erradas. Como tu é apaixonado, tu vai conseguir passar com maior facilidade. Agora, quando o cara tem paixão, mas falta talento, o que fazer? Esforço. Esforçar. Dedicação. Se você olhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Eu sei que isso é muito óbvio, todo mundo fala muito. Lionel Messi tem resultados fantásticos. É talento puro. Cristiano Ronaldo, que tem resultados também fantásticos, é talento com muito mais esforço. Para chegar e se tornar o que ele se tornou, ele precisou mais do que o Lionel Messi para poder se igualar nesse nível. Então, às vezes o que falta é o esforço. Claro que todo esforço ele precisa ser bem direcionado, né? Ele precisa, não pode ser um esforço burro, tem que ser um esforço pensado, planejado, que possa ser medido e que leve a um resultado. Mas precisa ter esforço, precisa ter dedicação. Às vezes as pessoas acham que tudo é só no talento. O talento é 5%, 95% é transpiração. Cara, tem que ir à luta, fazer Tem que ir à acontecer. luta, tem que fazer acontecer. Vai errar, vai de novo. Vai acertar, vai errar. Errou, levanta, corrige e avança. Aí está o segredo. Caiu, levanta, corrige e avança. E segue em frente. E a respeito, Robson, do networking, cara, que acaba sendo super importante para o empreendedor. Às vezes se falha muito ou se peca nesse quesito, onde as pessoas acham que elas vão conseguir alcançar X resultados simplesmente porque conhecem algumas pessoas. O que você me fala a respeito do network, através da conexão de pessoas? Até onde isso pode ser importante para um empreendedor que quer ter um bom resultado? Olha, Cid, o networking ele é muito importante. Tá? O networking com pessoas certas. Porque você tem que estar com Você pessoas... se associar com pessoas certas, né? Com pessoas certas. O que são as pessoas certas? Eu não estou falando aqui de amizade. Eu tenho um amigo de uma vida inteira com quem eu adoro estar. E tá tudo bem. Agora, talvez pensando no meu negócio, ele não faça parte do meu networking. Porque ele não entende a linguagem, ele não entende sobre o assunto de empreendedorismo. Certo. Entendeu? Talvez ele é alguém que trabalha, tem uma boa carreira numa empresa. É bom para dar risada, é bom para fazer um Isso churrasco, aí, é bom para sair. para diversão. Claro. Mas o networking, ele te projeta. Certo. Numa conversa que você está com alguém que tem um domínio sobre uma área ou que tem uma visão diferente sobre uma área, muitas vezes você ganha o que você não ganharia em um ano estudando. Às vezes, numa conversa, o teu nível sobe, a régua sobe e você sobe junto. E oportunidades se criam. Então, o networking é fundamental. Você precisa estar com pessoas que tenham resultados como você quer ter e pessoas também que te façam evoluir. Porque eu também não posso estar num network onde a preocupação maior de cada um é ostentar quem tem mais ou quem realizou mais, né? Ou cada um se apropriar da melhor parte de cada um, né? Sem contribuir. Exato. Não, é uma troca, tem que ser uma troca. Exato. Porque no network parte do pressuposto que eu estou dando e estou recebendo. Sim, você não vira uma confraria, né? Exatamente. Não é assim, algo exclusivo de uma pessoa só. Então, só um está entregando o conhecimento e todo mundo recebendo, se aproveitando. Não, é uma troca, que é uma troca muito saudável. Então, eu considero o networking fundamental, mas desde que seja um networking planejado, pensado, focado para o teu objetivo. Né? Que te ajude de alguma forma, a crescer naquilo que você precisa para ter o resultado que você quer. Exatamente, esse é o objetivo. Crescer como network. Se ele está te fazendo evoluir, ele está cumprindo o papel dele. E quando você está num ambiente onde você não cresce, troca o ambiente? Eu diria para trocar o ambiente. Agora, vamos lá. Você está lá com a sua família se reunindo no domingo para almoçar, almoço em família. Tá? E daqui a pouco dentro da sua família tem pessoas que têm uma mentalidade mais atrasada ou que não contribuem em nada para o teu crescimento, mas são família. Vai se afastar? Talvez você não vai precisar se afastar. Eu nem recomendaria isso. Claro. O que eu digo? Troca o assunto. Eu vou falar de negócios, por exemplo, com pessoas de negócios. Mas no domingo que eu estiver com a família, eu vou falar o assunto da família, seja ele qual for. Sim. Se for futebol, vai ser o futebol. Vamos dar risada. Vamos dar risada de outras coisas. A vida é leve, a vida tem que ser leve. Então, também assim, eu também não posso agora achar que todo tempo, todo momento, eu vou falar sobre negócios, ou que tem que ser só isso.
a vida tem que ser leve. Então tem outros assuntos, tem espaço para tudo. Claro. Mas quando a gente fala em networking... Entender o momento, né? É isso aí. Quando a gente fala em networking, é oportunidade de crescimento, certo? Então, você vai estar com esse pessoal que te puxa para cima. Mas também não vai abandonar os amigos de infância ou a família porque eles não têm a mesma mentalidade. A grande questão que eu estou falando aqui é a respeito de, às vezes, estar num grupo onde as pessoas estão no mesmo nível e todo mundo está achando que está bom assim. Não. Ninguém está puxando para cima. Cid, se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu nunca posso ser o mais inteligente da mesa. Gostei disso. Eu não posso nunca ser. Porque a partir do momento que eu for a pessoa que domina a mesa, tem que trocar de ambiente. Eu tenho que trocar de ambiente. Eu tenho que estar com pessoas melhores que eu. Aí elas me puxam para aquele nível. Vão te puxar para um novo nível. Se ali estabilizou, é porque saturou. É hora de subir o nível. Então você precisa estar com pessoas maiores. Eu falei com uma pessoa de uma boa influência aqui na cidade. E essa pessoa, ela me falou assim, ó, Cid, a cada 1 ano eu troco as minhas amizades. Olha que coisa. Ele falou, minha rede de relacionamentos eu mudo a cada ano. Então eu nunca vou estar tendo muito convívio com as mesmas pessoas por muito tempo. Falando de network, falando de negócio. Não de amigos próximos, enfim. Mas ele sempre está buscando realmente pessoas com uma mentalidade ou fases melhores que a dele, aonde ele possa contribuir, mas também ele possa ser jogado para cima, para ser elevado, né? Então, olha que coisa interessante, é um conselho importante, né? Muito. Por quê? Muito. Porque também tu precisa ter coragem, né? Tem que ter coragem. Fechar um ciclo com algumas pessoas e tu iniciar um novo ciclo acaba sendo um desafio importante, eu creio. Bastante desafiador isso. Pessoas de coragem para realmente tomar uma ação como essa. Mas é alguém que tem o objetivo de crescer, né? E que entendeu o poder do network, que é isso que a gente está falando. É, que tem que ter coragem. Eu creio que tem que ter coragem, tem que ter culhão mesmo para poder fazer o que é necessário fazer para poder ter os resultados que gostaria de ter. Tem pessoas que vivem com as mesmas pessoas o tempo todo, mas querem ter resultados melhores. Vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade, porque a atração vai ter que ser maior. Sim. Vai ter que se esforçar mais. Com certeza. Você está num ciclo de pessoas que te puxam para cima, que te desafiam a ser melhor. Pensa assim, quando você está com uma pessoa que tem um nível, falando de empreendedorismo, né? Claro. Não estamos falando de pessoas melhores do que pessoas, sou melhor que tu, tô melhor que eu. Não, estamos falando de nível, de resultado. Quando eu estou com alguém que tem um resultado maior que o meu, eu preciso me esforçar para estar no nível dela. E aproveitar o que ela está compartilhando comigo. Naturalmente, eu vou ter o que compartilhar também, né? Você, quando está num nível, você não chega muito abaixo, você vai evoluindo. Mas essas pessoas te puxam para cima. Elas te dão atalhos de vida que facilitam a tua jornada. Acaba sendo um facilitador. Exatamente. Te jogam para cima, eles te puxam, na Te verdade. puxam para cima, você vai subindo o nível. Então, é um desafio constante na vida do empreendedor. De todo mundo, né? Mas focado aqui no nosso tema, que é empreendedorismo, eu acho que é fundamental isso. Você tá... E fazer o que quando as pessoas estão te puxando para baixo? Você precisa cortar a corda. Certo. Tem que cortar a corda. Tá? Tem um filme de escalada que eu assisti uma vez, eu não recordo o nome agora, mas é bem conhecido. Está uma família escalando, irmão e o pai. E mais 2 escaladores. E um gancho da rocha escapa. E eles ficam todos pendurados por um único gancho. E nitidamente a corda não vai suportar, o gancho não vai suportar. E aí o pai que está abaixo, que é o terceiro, fala para o filho que está acima, para ele cortar a corda. Ele diz para cortar a corda. Então tem a filha, o filho, o pai e mais 2 escaladores. E eles entram numa discussão, não vamos cortar. Mas o pai, pela experiência que tinha, pela vivência, sabia que todos morreriam se ficassem ali. Então ele manda o filho cortar a corda no nível que ele estava, para que o próprio pai e mais os outros alpinistas caíssem. Se sacrificassem. E o filho fez, obedeceu à voz do pai, e foi a forma que ele e a irmã tiveram para sobreviver. Qual é a analogia que eu faço disso? Se eu ficar com pessoas que estão me puxando para baixo, eu morro com elas. Morre junto. Eu morro junto. Eu preciso estar com quem está acima de mim. A irmã estava acima do jovem.
Então eu preciso estar com quem está acima de mim, me puxando para cima. Aí, independente de questão de networking, é questão de vida mesmo. Uhum. Ficar com pessoas que te puxam para baixo sempre vai te fazer morrer com elas. Isso é importante. É importante. Mas para cortar a corda, tu vai ter que abrir mão de talvez coisas que você amava, não é verdade? Verdade. Mas, às vezes, a sobrevivência, principalmente no mundo dos negócios, é uma questão de você permanecer vivo. A questão de coragem, né? Questão de coragem. O que vale? Todo mundo morto? Ou eu poder sobreviver, poder seguir? Isso é na vida também, né, Cid? Não é só E olha nos que coragem negócios. desse pai também, né, Robson? Coragem do pai, né, cara? Saber que realmente não ia ter solução é melhor, né? Eu me sacrificar por algo que realmente possa sobreviver e possa seguir, do que realmente ser egoísta e dizer, não, já que Vamos morrer todo vamos morrer mundo. todo mundo, né? Só que infelizmente na vida não é assim, né? É. Tem pessoas que vão te ver subindo e elas vão aplaudir, mas quando elas vê que você passou delas, de alguma forma elas vão tentar te puxar para baixo. Porque toda pessoa, ela projeta no outro o seu próprio fracasso, o seu próprio insucesso. E, na verdade, assim, fracasso é uma questão de ponto de vista, né? A gente sempre aprende, eu não acredito mais nessa coisa do fracasso. Certo. Né? Ou eu cresço ou eu aprendo algo novo. Então é esse o conceito que eu tenho. Mas as pessoas agem dessa forma. É que nem quando você está indo bem, você está na crista da onda, todo mundo quer estar perto de ti. Todo mundo te aplaude, todo mundo quer estar ali porque você representa algo. Certo. Mas quando de alguma forma elas te veem em um momento de fragilidade, você deixa de ser uma referência. Então elas começam a te puxar para baixo porque elas querem te trazer para o nível delas. E às vezes é o nível da mediocridade. O nível da insatisfação também, né? É aquele nível de se acomodou, entende? Porque todo vida é mundo pode assim conquistar. mesmo, né? Isso aí, todo Vamos mundo lá, pode. não deu certo porque não era pra dar, né? Ah, não era tão bom assim. Certo. Por quê? Porque a pessoa projeta no outro as suas dificuldades, entende? Então, tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes você vai matar o teu sonho, às vezes você vai matar a sua boa impressão. Falando a respeito do empreendedorismo ainda, cara, qual é a grande oportunidade do empreendedor hoje? Porque eu vejo pessoas buscando uma oportunidade de querer fazer acontecer, fazer o negócio dele deslanchar. Qual é a grande oportunidade que você vê hoje no mercado atual? Olha, Cid, acho que a maior oportunidade para o empreendedor hoje parte de ele entender uma coisa primeiro. E aí eu já te digo qual é a oportunidade. O empreendedor precisa entender que ele não empreende só porque ele quer ganhar dinheiro, porque ele vai ficar rico. A maioria começa pensando isso. Certo. Mas essa máxima não é verdade em todos os casos. O empreendedor trabalha mais do que se ele fosse um CLT. Mas a grande oportunidade para o empreendedor está em entender que ele precisa solucionar problemas da humanidade. Então a maior oportunidade para quem quer empreender hoje é qual é o problema que você vai solucionar. Qual o problema que eu quero resolver? Exatamente. O problema Isso tem mercado. Isso tem mercado, porque a humanidade cresceu por causa dos problemas. É o que nós estávamos falando no bloco anterior. Os problemas criam as oportunidades. Então, para o empreendedor que quer hoje iniciar um negócio, ou mesmo que tem o seu negócio e quer evoluir, a pergunta é, qual problema você está solucionando? Porque vai ter pessoas dispostas a pagar e pagar bem por essa solução. Estar atento, então, a um problema acaba sendo a oportunidade do empreendedor. Exatamente. Ajudar pessoas. Resolver problema que as pessoas têm. Nós temos grandes marcas, grandes empresas que cresceram rapidamente tendo ideias inovadoras de mercados que já eram consolidados, né? Por exemplo, na parte de hotel, na parte de hospedagem, né? Nós temos o Airbnb, que realmente nasceu com uma ideia inovadora e realmente foi espantosa o crescimento dela, né? Nós temos o Uber, por exemplo, que trabalha na locomoção, que a gente sempre ouve falar dos táxis, né? Que o táxi estava consolidado, estava com o seu mercado realmente fixado já há muito tempo, né? E eles vieram com uma inovação e tendo resultados espantosos. É verdade. Então a gente ainda pode usar aquilo que existe, mas tendo uma inovação. Inovação vai dar resultado, vai ser sucesso?
Eu acho que a inovação cabe em qualquer segmento, em qualquer empreendimento, em qualquer negócio. Sempre tem espaço para inovar algo. Às vezes a gente diz, isso está saturado, ou esse negócio, esse ramo não tem o que inovar. Até que alguém vai Até que vai e faz. e faz. Aí você diz o quê? Como eu não pensei nisso antes? A questão é sair do piloto automático e pensar no negócio. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Eu gosto muito de conversar com profissionais de áreas diferentes. E recentemente estava participando de uma entrevista, conversando com o pessoal, e a gente está falando de conjunto de habilidades, né? E um gestor da área me disse assim, eu busco alguém que tenha um conjunto de habilidades diferente do que nós temos. Eu falei, cara, essa é a sacada, entende? Que vai compor um time dentro de uma deficiência. Porque você pega, por exemplo, pessoas de áreas técnicas, eles têm dificuldade em enxergar outras coisas que não sejam estritamente técnicas. A linguagem deles, o dia a dia deles é tudo na linguagem técnica. Então você pega alguém de humanas, de outra área, enfim, que não seja técnico e joga ali junto, dá um choque de realidade. Mas é uma oportunidade para as pessoas aprender coisas diferentes, coisas novas. Então a inovação ela sempre cabe, mesmo naquilo que parece não ter espaço para ser inovado. Como os exemplos que tu deu demonstram isso. Até que alguém vai e faz. E aí quando vai e faz, enche de pessoas, né, querendo realmente seguir aquela trilha e se cria outros movimentos, mas acaba todo mundo se aproveitando daquela inovação, né? A inovação, eu creio que move o mundo e nós nesse programa que a gente está fazendo aqui no Seedcast, a gente quer de alguma forma trazer inovações. Por esse motivo é que a gente tem parado as coisas que estamos fazendo para realmente tentar enriquecer outras pessoas, para que as pessoas possam ter outros conhecimentos, possam pensar em novas ideias, possam ter novos insights e a gente de alguma forma possa contribuir com o crescimento das nossas famílias, das gerações que ainda vão chegando. Eu creio que todos nós temos algo a contribuir para que esse mundo se torne cada vez melhor. Robson, eu gostaria de imensamente te agradecer por essa conversa. Sei que foi bastante profundo e que se as pessoas entenderem tudo que foi falado aqui, elas vão mudar o foco, vão mudar algumas realidades. Eu tenho uma absoluta certeza. Eu que agradeço o convite, Cid, foi um prazer estar aqui contigo. Esse bate-papo descontraído, assim, descomprometido, mas com conteúdo muito legal, muito bacana. Espero que sim, que as pessoas possam pensar fora da caixa, ouvir essas coisas e aplicar de alguma forma, né? Se a gente conseguir contribuir com alguma pessoa, já vai ter valido bastante a pena, mas muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí para outras oportunidades e vai ser um prazer estar aqui contigo e com a tua audiência toda. Não, nós vamos conversar de novo, certamente, sobre esse e outros assuntos que você domina, porque o nosso objetivo maior é ajudar pessoas a mudarem as suas realidades, mudarem o seu estilo de vida, a sua maneira de pensar, porque sempre há espaço para nós nos desenvolvermos. Esse é o objetivo. Muito obrigado por hoje, gente. Que você possa ter um ótimo tempo de pensamento modificado. Grande abraço. Obrigado, Robson. Obrigado a você. Abraço a todos. Até a próxima. Com Deus. Até mais.